sabemos que Jesus, ao abrir a sua boca, até mesmo o demônio tinha que sair de retirada. Nós sabemos que quando Jesus, glória a Deus, aleluia, passava, vinha ter pessoas, aleluia, glória a Deus, machucada, ferida, ter com ele e ele o curava, ele o libertava, ele o salvava. Nós sabemos, glória a Deus, aleluia, que então aí, aleluia, glória a Deus, tinha alguns homens, escriba, aleluia, os fariseus, a qual, aleluia, não gostava de Jesus, a qual, aleluia, estava procurando um meio de matar o nosso mestre, o nosso Jesus. Eles procuravam um meio, até reunião eles faziam, para poder, aleluia, Deus, poder buscar Jesus, para poder prender, para poder maltratar, para poder, glória a Deus, até mesmo matar, porque a fama de Jesus estava correndo, a fama de Jesus, aleluia, estava se multiplicando, porque quando Jesus pregava, quando Jesus falava, uma multidão, aleluia, se rendia perante ele, aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que Jesus no dia de hoje não é diferente. O nosso Jesus ainda ele liberta, o nosso Jesus ainda ele salva, o nosso Jesus ainda ele cura, o nosso Jesus ainda leva para o céu, o nosso Jesus continua o mesmo, mas muitas das vezes que mudamos somos nós como o Senhor, porque muitas das vezes o Senhor, glória a Deus, olha para mim, para você, aleluia, ele contempla nós cabeça baixa, triste, aleluia, dizendo aonde está o Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus está aqui, ele não foi embora, ele está presente olhando para mim, para você, dizendo dessa maneira: o que queres que eu te faça? Da mesma palavra que ele usou para o cego de Jericó, nesta noite ele fala para mim, para você: o que queres que eu te faça? Eu estou aqui, eu não fui embora ainda, porque tenha certeza de uma coisa, aleluia, que eu vou entregar a sua vitória, aleluia, Deus. Nós sabemos que Jesus estava sendo perseguido, mas, glória a Deus, aleluia, a passagem que acabamos de ler, mas agora diz que Jesus, aleluia, Deus, iria de ser julgado, pastor. Jesus, aleluia, Deus, iria de ser agora colocado no meio dos fariseus, dos escribas, de alguma testemunha, para poder testemunhar contra ele. Mas nós sabemos que nosso Jesus não tinha sequer uma causa, nosso Jesus não tinha pecado, nosso Jesus não tinha crime algum, glória a Deus, aleluia, mas mesmo assim eles procuraram um meio de prender Jesus para ser crucificado, glória a Deus, aleluia, para a morte. Mas o que eu acho interessante, pastor, que certa feita, aleluia, glória a Deus, estava Jesus reunido juntamente com seus discípulos, ensinando, aleluia, meu Deus, o que iria de acontecer, ensinando a tua palavra e dizendo dessa maneira: olha, vai chegar tempo, vai chegar a hora que eu não vou estar no meio de vós, porque eu vou ser entregue para os pecadores e os pecadores irão
principais se alegraram e deram uma moedinha para ele entregar ao mestre. Mas quando chegou, aleluia a Deus, até o monte, diz a palavra do Senhor que quando Jesus está descendo com seus discípulos, estavam todos esperando. Nós sabemos a história de Jesus, a qual ele foi preso, a qual os homens pegaram e prenderam a Jesus. Além de prender, começaram agora a judiar de Jesus. Mas antes disso, pastor, sabe o que aconteceu? Judas veio e o beijou na sua face. Judas dizendo: olha, aquele que eu beijar pode prender, porque ele sim é o Messias. E começou então, aleluia, uma confusão entre os discípulos. E diz a palavra do Senhor que os discípulos arrancaram da espada. Pedro falou: olha, Senhor, nós podemos matar esses tais, mas o Senhor falou: não, Pedro, não pode fazer isso, guarda a espada. Porque sabe por quê? Porque a escritura tem que se cumprir em minha vida, aleluia a Deus. O que eu acho interessante é que Pedro ainda pega a espada e corta a orelha direita de Malco, um dos soldados, aleluia a Deus. E naquela época, pastor, sabe o que seria? Aleluia, um soldado, ele queria ser além daquilo, queria ser um sacerdote. E diz a palavra do Senhor, meu Deus, se tivesse algum ferimento, algum corte, era lançado fora, já não podia ser mais sacerdote. E agora, aleluia, Pedro lança a tua espada no sonho de Malco, cortando a sua orelha direita, aleluia a Deus. Mas diz a palavra do Senhor, o amor de Deus é tão lindo, aleluia, é tão maravilhoso, que diz a palavra do Senhor que ele fala para Pedro: Pedro, não, Pedro, guarda a espada, porque da espada você pode ser ferido. E quando se aproxima, aleluia, irmão João aqui está, aleluia a Deus, quando ele se aproxima, Jesus pega a orelha e cura, coloca no lugar de novo e fala: olha, o teu sonho não acabou, o teu sonho é ser sacerdote, como dizendo, se você quer ser sacerdote, não vai acabar o teu sonho, porque eu estou aqui para realizar esse milagre. Ainda assim, além de ser preso, pastor, com o coração angustiado, diz a palavra do Senhor que quando ele estava orando, até o teu suor, aleluia, tinha gota de sangue, porque a mágoa era grande, aleluia a Deus, a tristeza era profunda, mas mesmo assim ele não desistiu. Sabe por quê? Por amor de mim e de você. Sabe por quê? Porque ele queria que hoje você estivesse aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Ele passou por tudo isso por amor de mim, por amor
sabemos, glória a Deus, pastor, que Pilatos, glória a Deus, ele falou dessa maneira: o que queres que eu faça com o Messias, se ele não tem pecado algum? Aleluia, Deus. E naquela época, pastor, quando alguém era preso, tinha que soltar alguém, aleluia, soltar alguém. E diz a palavra do Senhor que todos nós conhecemos. Tinha um homem ali, aleluia, Deus, que estava ali com o nome Barrabás. Aleluia, aquele sim tinha crime, tinha homicídio, aquele se roubava, matava. E diz a palavra